Diego, Olá, boa noite. boa noite. Não estou te vendo ainda. Para mim, a tua imagem Peraí. está. Ué, o que que deu aqui? Vamos ver. É que é a primeira vez que eu faço live pelo Insta, né? Ah, agora apareceu. Agora deu, né? É, Deixa eu ver se ótimo, fica. Não, vamos deixar de pé mesmo. tá bom. Obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de fazer essa entrevista contigo. Eu acho que muitas pessoas não sabem, mas a gente frequenta a FEU, que é a Fundação Educacional e Editorial Universalista. E este ano, em função da pandemia, a gente começou a olhar para os livros digitais. O primeiro livro foi do Diego Franzen, chamado Tempora Hosting. Então, Diego, gostaria que tu te apresentasse para nós, contar um pouquinho da tua história como escritor, jornalista. Perfeito. Bom, boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande orgulho, um privilégio estar participando deste momento, né? Ah, eu sou jornalista e escritor, eu sou natural de Cruz Alta. Eu vim morar em Bento Gonçalves no ano de 2010. Então, fazem 10 anos, fez em setembro, que eu estou morando em Bento Gonçalves. Conheço a FEU desde que eu era criança, porque meu pai recebia muito material da FEU, colaborava com a FEU também, né? Então, eu tenho essa ligação com a FEU desde criança e tenho, inclusive, um grande acervo na biblioteca de livros oriundos da FEU, né, na minha biblioteca particular. Bom, eu comecei a estudar espiritualidade ali pelo ano de 2000, um pouquinho antes, 99. Eu era adolescente, entrando na fase adulta, comecei frequentando centro espírita, depois a gente, como eu pratico artes marciais desde os 5 anos de idade, também tem essa questão de afinidade com a filosofia oriental, né? Então, eu acabei fazendo cursos de Reiki, acabei me filiando à Ordem Rosa Cruz da Morte em 2003. Eu sou maçom desde 2006 Ai, e eu tenho 3 livros publicados hoje e agora em dezembro eu lanço o quarto, né? O primeiro livro que eu publiquei é uma coletânea de lendas urbanas de Cruz Alta, que é a cidade onde eu moro, que tem muita. Lenda urbana é uma coisa muito legal de se escrever, porque tem muita coisa bacana para se dizer, né? Depois, em 2015, eu lancei o Tempora Austin, que é esse livro que está disponibilizado na na FEU, que é este livro aqui, né? Que a edição física dele, inclusive, esgotou, né? Ela está com uma edição física esgotada, né? Esse aqui é o meu exemplar, né? O meu manuscrito original. E hoje o Tempora Austin tem uma edição nova a partir da Fundação Editorial Educacional Universalista, a FEU, né? E Isso. neste ano eu lancei, e nesse ano também estou lançando 2 livros focados nos ensinamentos da maçonaria, mas me concentrando no Tempora Austin, né? Ele é um romance iniciático, ele tem muita inspiração no Zanoni, tem muita inspiração nos livros do Dan Brown. É uma coisa bem bacana, assim. É uma história construída na Serra Gaúcha e eu acho interessante, Gabriela, que é muito legal tu falar sobre espiritualidade a partir de romance, a partir de uma forma romanceada. Ela se torna didática, né? Então, eu atuo na área de jornalismo, comunicação desde o ano 2000, desde os 19 anos, eu sou de 81, né? Então, desde os 19 anos eu atuo na área de comunicação, e então sempre pegando esse paralelo de comunicador, de escritor e também de estudante das ciências espirituais, a gente busca desenvolver um trabalho, né? E esse trabalho já rendeu 4 livros e acredito que ano que vem mais também. E estou à disposição aí dos nossos amigos que estão nos assistindo para perguntas, colocações, críticas e tudo mais. Claro. Ah, que legal. Realmente, eu tive, né, o privilégio de ler um dos primeiros exemplares da FEU e realmente fiquei encantada, assim, porque tu fala de uma forma muito simples e clara, né, sobre espiritualidade, né? E aí, como tem um mistério, tudo que, né? Assim, imperdível, pessoal. Quem não teve a oportunidade de ler, por favor. É muito legal. E eu tenho umas perguntinhas aqui que o pessoal me mandou, que seria Pode saber, fazer. por exemplo, o que despertou a escrita em ti? Como surgiu essa vontade tua de escrever e falar sobre esse tema? Assim, tu sempre quis seguir essa carreira de escritor?
né? Não Bom, sei. escritor eu acho legal, porque assim, ó, eu lembro quando eu era pequeno, meu pai fez o meu mapa astral, né? E o meu pai disse que eu tinha um Mercúrio em Aquário. E o Mercúrio e um Marte em Aquário, Mercúrio e Marte em Aquário, né? E ele dizia, bah, esse cara vai ter uma imaginação Muito fantástica. certo. Ou vai dar ou vai dar um escritor ou vai dar um baita do mentiroso, né? Porque a imaginação dele é incrível, né? E eu acho legal que o meu filho tem a mesma expectação, igual, uma Sim, expectação igual, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a escrever já nas redações da escola. As minhas redações já eram um pouco mais demoradas, né? Já eram um pouco mais trabalhadas, claro, com as limitações de uma criança escrevendo, né? Mas sim. eu já fazia, eu já criava algumas histórias mais mirabolantes na época das redações infantis, né? E depois eu comecei a escrever alguns manuscritos. Na adolescência, de brincadeira, a gente teve uma bandinha de garagem. Eu compunha letras musicais, eu compunha algumas letras, mas era uma bobagem, assim, era algo tipo Mamonas Assassinas, então era uma coisa impublicável, né? Então era. Mas depois sim, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aí eu comecei a fazer algumas anotações, escrevi meus próprios textos, depois eu comecei a ter acesso às monografias Rosa Cruzes, a ter acesso até algumas agendas que eram do meu pai, com anotações dele. Sim. Então, eu sempre que eu estou estudando alguma coisa, eu estou sempre anotando tópicos, né? E às vezes esses tópicos rendem boas publicações, né? Artigos e tudo mais, né? Então, Ah, a situação de escrever é desde criança, então, desde criança, respondendo sim. objetivamente, né? Ah, que legal. E então, como tu estava falando, a maçonaria faz parte da tua jornada também. E Também. como isso se É, eu deu? fui iniciar, eu fui iniciado na maçonaria em 2006, na loja Cavaleiros de Irã, em Curitiba, quando eu morava lá em Curitiba na época, inclusive. Posteriormente, eu fui para Cruz Alta, eu ajudei a fundar a loja Antares, que é uma loja do Grande Oriente do Brasil, que funciona lá em Cruz Alta, e depois, quando eu vim morar em Bento Gonçalves, eu me transferi para cá, né? Então, eu estou hoje membro ativo da loja Cavaleiros da Pedra. Inclusive, eu tenho um livro de maçonaria, até vou mostrar aqui para o pessoal, Ah, legal. que é o Maçonaria Legado do Aprendiz, que também é de minha autoria, né? Que é um livro de instruções maçônicas e de também desmistificação da ordem, né? Então Sim, e também é bem importante na minha vida, assim como foi a Ordem Rosa Cruz também, né? Onde hoje eu faço um estudo mais em casa, porque muita coisa para conciliar, mas a Ordem Rosa Cruz também é muito importante nos momentos muito decisivos da minha vida. Os ensinamentos Rosa Cruz, até mesmo do Reiki, né? Foram sim. bem importantes para mim, né? Ah, que bom, que legal. E o que te motiva nessa busca espiritual? A gente tem muitos porquês, né? A gente tem muitos porquês e a curiosidade é o principal, né? Tanto que eu sou um cara tão curioso que eu escolhi ser jornalista, né? Sim, Então a curiosidade é muito legal. E eu sempre tive curiosidade com fenômenos. Eu sempre achei. Então, na realidade, eu não vou dizer que foi um chamado, que foi alguma coisa e tal. Na realidade, alguns amigos meus faziam a brincadeira da caneta. E eu sim, queria entender por que acontecia aquele mecanismo. Então eu comecei a estudar espiritualidade para tentar entender o mecanismo do jogo da caneta, né? E, sim. posteriormente, sim, daí eu com as artes marciais, vivendo aquela situação da respiração, do prana, vendo toda aquela situação do equilíbrio mental que a arte marcial te proporciona de corpo, mente e espírito. Experimentando, né? Então, na realidade, a minha primeira busca era para entender o mecanismo da brincadeira da caneta, que se evocava espíritos com a caneta. Então, com 14, 15 anos, eu queria entender por que isso acontecia. E, claro, eu tinha artes marciais, com 14, 15 anos eu já era faixa preta de taekwondo, né? Então eu queria também alinhar essa minha prática da arte marcial para enfrentar a ansiedade, para me equilibrar. A energia é muito presente na arte marcial, né? Não é só aquela trocação de socos e chutes, né? A arte Sim. marcial também trabalha muito com energia, respiração, com percepção, e isso tudo é muito desenvolvido, né? E a espiritualidade acaba vindo como um viés de complementação disso, né, Gabriela? Sim, sim. Tu deve fazer muita meditação, então, também, porque
nas artes Eu marciais. confesso que eu tô um pouco relaxado nesse ponto. Eu vou confessar que eu tô um pouco relaxado, eu tô um pouco disperso. Mas a meditação é muito legal, sim. Eu fazia e faço até, mas hoje eu tinha disciplina de fazer diariamente. Eu confesso que eu tô um pouco relaxado, né? Eu tirava 15 minutos para mim durante o dia. 15 minutos Ah, para mim. Eu sim. confesso que eu tô um pouco relaxado nesse ponto, mas 2, 3 vezes por semana a gente tenta meditar, né? Ditar para si mesmo, tentar se alinhar, buscar o seu próprio centro, né? Então, eu busco tentar fazer isso também, né? Ah, que bom. E no livro tu aborda sobre viagem astral, cura psíquica. Tu já teve alguma experiência nessa área, assim? Bom, a cura psíquica, eu já tive experiência através do Reiki, né? Através do Reiki que a gente faz a cura através de energia, né? Que a gente se Sim, conecta com a energia superior e canaliza essa energia para um determinado fim, né? Então, sim, eu já tive algumas experiências bem interessantes de cura. Uma coisa que eu sempre defendi nas minhas publicações é que a gente caçar fenômeno demais entorpece a gente. Então a gente ficar buscando muito fenômeno fora faz com que a gente, por querer enxergar o fenômeno, enxergue algo que não existe. Mas a gente consegue ter um filtro realmente do que realmente acontece e o que não acontece. Eu já tive experiências, por exemplo, de amigos dizerem, ó, fulano está precisando de um reforço espiritual. Vamos nos unir no horário tal e vamos fazer um trabalho de mandar pensamentos de cura, mandar energias positivas e tudo mais, e acontecer de uma pessoa sair do coma em questão de 12 horas. Né? Uma pessoa que teve um choque anafilático por causa de medicamentos, essa sim, pessoa ela teve um problema e acabou ficando entre a vida e a morte. E a filha dessa pessoa pediu ajuda. E a gente fez um trabalho de cura psíquica, né? E essa pessoa, em 12 horas, ela tava bem, né? Graças a Deus, e tá bem até hoje, graças a Deus, né? E a questão da viagem astral, até um abraço para o meu amigo Everton, que está assistindo aí, é a maior autoridade que eu conheço em projeção psíquica, em viagem astral, mas a viagem astral é uma situação interessante porque é um mito, até, é um mito não, é um tabu, até em algumas escolas iniciáticas, né? Por exemplo, em algumas escolas iniciáticas as pessoas acham que se você sair para fora do corpo, vai vir algum ser trevoso e cortar teu cordão de prata e forçar um desencarne, que é uma coisa de alguém que não entende o mecanismo da projeção psíquica da viagem astral, né? Porque na realidade a viagem astral ela é uma projeção da tua consciência. O teu corpo é um limitador. No momento sim, que tu está fazendo a viagem astral, tu está saindo do limite imposto pelo teu corpo e pelo conceito de tempo e espaço, né? sim. Então, conscientemente, tu pode induzir isso através de alguns exercícios e conseguir, né, visitar determinados locais, determinadas épocas, reviver algumas situações ou viver algumas situações, né? E isso é bem bacana também. E essa projeção psíquica ela acontece de maneira consciente, né? Através de uma indução, e a outra seria através do inconsciente. Toda noite, quando a gente está dormindo, normalmente a gente dá umas voltas por aí, né, Gabriela? Então se até essa situação, né, do que o nosso amigo diz lá, que um ser vai cortar teu cordão de prata, então dormir passa a ser uma coisa totalmente insegura, porque você corre o risco de qualquer ser que está por aí vir ali cortar teu cordão de prata e tu morrer. Isso não existe, né? Não, em absoluto. Então, é uma situação legal, existem até algumas obras que são bem interessantes nesse sentido. Por exemplo, o Valdo Vieira faz um projeto bem bacana fazia, né, da projeciologia, né? Então os livros dele são bacanas nesse sentido. E a Ah, Ordem Rosa Cruz à Morte, ela desenvolve uma técnica que eu considero a mais eficaz nesse sentido, né? De projetar-se conscientemente para fora do corpo sem correr riscos maiores, né? Mas risco a gente corre até eu sair na rua, né? De ser atropelado, de ser assaltado, de encontrar alguém que a gente não goste. Isso que a gente tem o tempo todo, né? fisicamente já tem muitos riscos, então. Sim, é só uma extensão, né, Gabriela?
Até a Neri colocou essa visão do ser trovoso é fenomenal, né? Porque ela... É uma coisa que eu sempre comento, e eu comento com a minha esposa muito isso também, é que é o seguinte, ó, as pessoas elas buscam externar ou buscar fora culpa de coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, Sim, tá dando algo errado na minha vida, alguém me fez um feitiço, ou tenho algum obsessor em volta, ou Deus está me punindo porque eu fiz alguma coisa. Enfim, é sempre a causa está fora. externa. E às vezes é só olhar para dentro que a gente resolve, né? Mas é mais fácil a gente achar que tem um ser nos atrapalhando no plano invisível, que alguém fez um feitiço para nós, ou alguma coisa nesse sentido, do que parar, refletir e resolver o problema, né? Porque às vezes olhar para dentro dói mais do que, do que fazer. Tem uma situação, né, que o pessoal diz, a filosofia do Jacob Böhme, que é um filósofo alemão que eu gosto muito, né, ele fala que a gente não precisa fazer rituais de teurgia para ter contato com a divindade, que a gente pode se comunicar com Deus olhando para dentro. Sim. Mas, às vezes, olhando para dentro, a gente consegue olhar e interagir com demônios tão assustadores quanto estão lá fora, né? Então, olhar para dentro às vezes pode ser até mais perigoso do que fazer um ritual de invocação de seres, né? Porque dentro de ti tu tá contigo mesmo, com o que tu sente, com o que tu pensa, com o que tu vibra. E ali tu não Não consegue escapa. esconder isso. Tu vai ter que enfrentar, né? É verdade. Muito legal isso. E o que tu acha da importância das escolas iniciáticas no Rio Grande do Sul? Fala um Bom, pouquinho. as escolas iniciáticas, tem muitas pessoas que são iluminadas, que são fora de série, no sentido de conhecimento, e elas nunca participaram de ordem nenhuma. Mas algumas escolas iniciáticas elas são importantes sim, por quê? Porque elas são agentes facilitadores. Né? Elas aplicam a partir da sua didática uma determinada lei. Né? Então, a gente realmente busca encontrar, né? Peço desculpa pelos gritos do meu filho, que ele tá interagindo aqui, mas e até interrompeu meu raciocínio. Mas vamos lá, vamos retomar. As escolas iniciáticas, na realidade, elas buscam facilitar uma verdade ou um ensinamento, né? Então, na realidade, a gente pode ter dentro de uma religião ou dentro de uma escola alguns elementos que vão nos fazer compreender uma verdade. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4 agora, dia 13. Digamos que aconteça alguma coisa, Deus o livre, ou não, né? Porque, na realidade, uma brincadeira que eu sempre faço é que as pessoas, elas não podem... o estudioso de espiritualidade não pode ter medo da morte. Mas ele deve ter medo de morrer, porque é uma situação de sobrevivência. Então, eu não preciso ter medo do que vai acontecer depois, mas não precisa ser agora, né? Então, Sim. o que acontece? Digamos que Deus livre aconteça uma coisa de eu morrer prematuramente, né? Como é que a mãe dele vai explicar isso para ele? O teu pai sofreu uma situação que fez com que ele morresse, né? Não, o papai do céu levou o teu pai para morar numa nuvem junto com ele e tudo mais, né? Então, é uma didática que facilita uma compreensão. Então, onde que eu vejo a importância das escolas de mistério? É justamente aí. A escola do mistério ela vai dar uma didática que faça você compreender a natureza e as leis divinas, né? As leis que regem a natureza, as leis que regem a divindade e a busca por se encontrar com o Criador ou com uma força maior que a gente pode denominar a grande arquiteto do universo, força cósmica, Nirvana, Deus, Allah, enfim, vai da crença de cada um. Mas todas as escolas iniciáticas, assim como os movimentos religiosos, eles têm, sim, como objetivo principal fazer com que o ser humano se una a algo maior. Aqui no Rio Grande do Sul me chama a atenção que os movimentos iniciáticos são muito fortes, né? Eles são extremamente fortes. A gente vê uma ordem Rosa Cruz que veio muito pujante no começo, na primeira metade do século XX. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma das pessoas mais fantásticas em termos de espiritualidade que o país já teve, que é o Francisco Valdomiro Lorenz, que é o criador do Almanaque do Pensamento, o primeiro autor a escrever sobre Cabala no Brasil. Enfim, é um cara que falava mais de 100 idiomas. Era uma pessoa fantástica, né? E
ele foi um dos pilares do círculo esotérico da Comunhão do Pensamento. E ele viveu em Dom Feliciano, aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, no Rio Grande do Sul, eu vejo que há, sim, uma situação de busca espiritual bem acentuada, né? Não que em outros lugares não tenha. Por exemplo, a região nordeste do Brasil, hoje, ela é tão forte em termos de ordens e movimentos iniciáticos quanto o Rio Grande do Sul. Hoje eu vejo o Nordeste tão forte quanto o Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul, eu diria assim, ó, que no século XX foi muito decisivo para a consolidação do movimento esotérico no Brasil. Então, realmente, a importância realmente das ordens iniciáticas, e aí eu venho desde lá da Ordem Martinista da América do Sul, depois vamos para uma maçonaria que trabalhou a Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, a gente vem ali através de uma ordem Rosa Cruz cabalística, que também existiu aqui no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX, e por aí vai. Até a própria ordem carbonária, que eu cito no Tempora Austin, ela teve muito presente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que era uma ordem mais libertária, que era uma ordem mais evolucionista, né? Através da revolta, e isso movimentou também belicamente, filosoficamente, muita gente, né? Então, eu acredito que eu respondi, até fui um pouco prolixo na resposta, peço desculpa, né? Sim, não, o Rui tinha colocado, né? Quando a gente busca muito fora o fenômeno, acaba vendo coisas que não existem. É exatamente isso aí. A mente vê o que o corpo, o que a gente quer ver, né? Sim, tem que cuidar muito. E eu queria um pouco a tua opinião, tua visão sobre a pandemia, né? Já que a gente está vivendo esse momento, assim, que eu vejo que até as pessoas estão buscando mais espiritualidade para tentar entender um pouco este momento, né? Já que, né, diria até que a medicina ou ciência que a gente conhece não está conseguindo encontrar as respostas tão rapidamente como se imaginaria que seria, né? Numa situação. Assim, eu vou dar 3 opiniões sobre a pandemia. Eu vou dar uma física, uma espiritual e uma moral, né? Mandar um abraço pro Silvio Pazinho, que está nos assistindo aí, um grande amigo, um grande irmão nosso aí, um grande estudioso também. Bom, assim, ó, polêmica a situação da pandemia, mas eu vou dizer o seguinte: a gente, em primeiro lugar, tem que evitar o radicalismo e até um pouco do senso comum, né? Na realidade, a gente tem que sempre andar de mãos dadas com a ciência, né? Essa é a minha opinião física. Então é o seguinte, ó, se há necessidade de usar máscara, não custa usar máscara. Se há necessidade de se cuidar, não custa se cuidar, de ter os cuidados sépticos necessários para evitar. Eu chego em casa, eu trabalho na Câmara de Vereadores. Eu chego em casa e eu tenho contato com muita gente durante o dia. Eu chego em casa, o que a minha mulher faz? Ela tá com um borrifador com álcool, eu tiro o sapato e tomo aquele banho de álcool, né? E é uma situação que nos manteve seguros na pandemia, né? Eu sou asmático, a minha mulher é asmática, temos 2 crianças pequenas em casa, a gente tem que se cuidar, não adianta eu querer relativizar isso daí. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto filosófico, muita gente partindo para outro plano, desencarnando, morrendo, faz com que a gente pense no valor da vida também, né? Eu já vi teorias, algumas chegam a ser absurdas, por exemplo, e eu vou dar uma opinião polêmica, que o mundo está passando por uma transição planetária e as pessoas que não se adequam à vibração estão sendo exiladas e mortas. Assim, parece que Deus está fazendo um holocausto, e não é isso, né? Não é isso que está acontecendo. Então, assim, ó, o que acontece? As pessoas, elas não podem ter é aquela situação que eu falei do medo da morte, o medo de morrer. Todo mundo tem medo da morte. As pessoas que estudam espiritualidades não têm medo de morrer, né? Porque elas vão se confrontar com aquilo que elas creem no outro lado, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Mas quem tem medo da morte, todos têm. Todo mundo que está dirigindo no trânsito vai se cuidar para não bater e não morrer. Todo mundo que está subindo num lugar alto vai cuidar para não cair. Isso é um instinto de sobrevivência natural. Então, a pandemia nos faz refletir muito sobre essa situação, né, da vida, né?
Então, esse é o primeiro ponto, né? O telefone está tocando, tentando recusar a chamada aqui, não estou conseguindo. Recusada, pronto. Bom, peço desculpa aí que o telefone estava tocando. Bom, a segunda situação, né? A espiritual. A gente tem uma fé num ser superior e a gente pode se unir nesse momento a ele, porque é nos momentos de dúvidas que a fé nossa é colocada à prova. Então, o que eu penso sobre a pandemia, sintetizando? A gente tem que se cuidar, a gente tem que ter fé e a gente tem que orar muito e torcer, colaborar com a ciência, colaborar com os cuidados sépticos e não fazer loucuras, né? Não adianta eu querer bancar um negacionista, sair, pegar Covid e de repente antecipar algumas situações que eu poderia ter no futuro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que eu penso sobre a pandemia? É um momento triste, ninguém queria passar por isso, estragou os planos de todo mundo, financeiramente não tem quem não tenha perdido com isso, mas a gente tem que enfrentar, não cair no senso comum de dizer que isso é uma gripezinha, que isso é uma bobagem, porque não é, os números mostram que não é, e que a gente tem que enfrentar, não adianta, a gente tem que enfrentar, a gente tem que se cuidar e aguardar que a cura venha, e torcemos pela ciência nesse sentido, né? Essa é a minha opinião sobre a pandemia, Gabriela. Legal, muito obrigada. Bom, e tu tem alguma dica ou exercício que possa ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho espiritual, né, que tu fala um pouco no livro, né? Bom, no livro eu até comento, tem uma história de um rapaz que ele está procurando, né? Ele está procurando a encontrar o caminho dele, né? E esse é um ponto muito legal, porque chega um determinado ponto que as pessoas que estão estudando com ele dizem, o que tu busca a gente não pode te oferecer, mas tem um cara que consegue para ti. Então procura esse cara. Então o que acontece? É mais ou menos isso, né? A busca ela é muito pessoal. A gente não pode simplesmente dizer, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, isso, isso. Não é por aí, porque na realidade existem muitos caminhos e a gente tem que ver o quanto que a gente quer percorrer desses caminhos, o quanto que a gente quer andar. Então, assim, o que eu aconselharia? Eu aconselharia o que eu fiz, buscar ler bastante e ouvir muito a intuição, o mestre interior. O que o teu interior, o que o teu coração quer? Tem uma frase do Osho que eu gosto muito, que ele diz que a gente deve optar pelo aquilo que faz o coração da gente vibrar, apesar das consequências, né? E isso eu sempre liguei muito à espiritualidade. A gente tem que optar por aquilo que faz a gente realmente respirar, pulsar, querer. Então esse é o principal ponto, né? Optar. Por exemplo, eu estou na igreja católica, né, e eu tenho uma igreja católica muito linda aqui perto da minha casa. Sempre que a porta está aberta, eu entro lá. Eu entro lá e rezo, falo com Deus, me conecto com Ele, busco encontrar o meu mestre interior e o meu mestre exterior ali, né? Então, o que acontece? Quando eu não estou ali, de repente, se me convidarem para ir no centro espírita tomar passo, eu sou parceiro, eu vou ir, me convidar para fazer uma meditação, eu vou ir. Já me convidaram para tomar ayahuasca, eu não tive muita coragem, aí já não era o meu chão, né? Então eu pensei, não vou, nesse momento não vou, mas quem garante que no futuro eu não vá, né? Então vai muito de cada um. A busca é muito pessoal, a gente vai buscar muito o que a gente quer. Então eu não poderia dizer um caminho para traçar, mas o que eu poderia dizer é o seguinte: a pessoa tem que ver o que mais se afiniza, escutar muito a sua intuição e o seu mestre interior. Isso sim é o melhor exercício que pode ter, né? Ouvir a si mesmo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e a gente comentou até assim que os mestres, né? Porque a gente está vivendo um momento que os mestres bem, né, famosos estão caindo, mas muitas vezes um mestre pode ser até um amigo que te diz a palavra certa na hora que tu precisa ouvir, né? Que é um conselho que tu precisava ouvir, ou o livro te diz, olha só, esse livro é bom, e aí tu lê e aquilo já e nem sempre te abre suave, uma nova né? perspectiva, né? Nem sempre suave, o mestre também dá uma sacudida de vez em quando. É verdade, é verdade. O Everton fez uma pergunta aqui.
Gostaria de perguntar ao Diego qual é a opinião dele sobre os iniciados atualmente, indiferente da ordem ou estrutura que participa. Bom, eu vou responder o Everton, que é um grande amigo meu, de uma maneira bem provocativa, né? Existe uma grande diferença entre tu passar por um ritual de iniciação e tu ser um iniciado, né? Começa por aí. Existe uma grande diferença. Muitas vezes a gente aprende uma coisa e vai fazendo daquele jeito que a gente aprendeu, achando que aquele jeito é o certo e todos os outros são errados, né? E, infelizmente, eu vejo muito isso em algumas ordens iniciáticas. Aquela situação, quando eu falo ordens, eu falo de iniciados, tá? Não falo de ordens, né? Porque é muito da pessoa, né? Tu for analisar na mesma ordem, tu pode ter dois grupos completamente diferentes, né? Então, o que que acontece? As pessoas acham que o seu caminho é o certo e os outros estão errados, e às vezes querem muito impor o seu caminho nos outros. Eu vejo muito isso entre alguns iniciados, a mania de querer impor e taxar como maluco quem pensa diferente, né? Claro, existe um limite também, né? Eu baseio o seguinte, ó, se confronta a ciência, eu fico com a ciência, né? Então, tu dizer para mim que a Terra é plana, eu vou achar que a pessoa é maluca. A Terra não é plana, né? Mas tu me dizer o seguinte, que existe uma hierarquia invisível que rege a humanidade ou que influencia de algum modo, é muito plausível. Então eu acredito que sim. Agora, eu querer forçar todo mundo a acreditar no que eu acredito se torna quase que uma cruzada, né? Então não diferencia muito dos cruzados ou mesmo do Estado Islâmico. Então, numa proporção menor, né? Mas infelizmente eu vejo muito isso, né? Das pessoas querem empurrar dogmas e o seu modo de pensar a iniciação aos outros e taxar de menos evoluídos os que pensam diferente. E é isso que eu vejo muito, né? Mas também tem iniciados de verdade. Eu também vejo muitos iniciados de verdade. Aí não são só aqueles que só passaram por um processo de iniciação. São pessoas que realmente são iluminadas, que a gente se sente bem estando perto dessas pessoas. Que a gente estar perto dessa pessoa e depois ir para longe dela vai fazer a gente se sentir bem por horas, talvez dias, né? Com aquela energia maravilhosa que aquela pessoa tem. Não é aquela pessoa que tu vai falar com ela vai te impor uma verdade e tu vai sair mais irritado enquanto chegou. Não, tu vai realmente se sentir muito bem simplesmente pela presença daquela pessoa. Uma pessoa que pelos relatos, né, que tinha isso, era o Divaldo Franco. Aliás, é o Divaldo Franco, né? É o Divaldo Franco. Ele é um cara... Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Divaldo Franco, e o Divaldo Franco, assim, ó, a presença dele faz um bem tão bom para quem está no local, independente de ser espírito, não. Só o fato dele estar presente, ele limpa o ambiente. É muito legal a energia que ele transmite. O Chico Xavier tinha isso, né? E não só o Chico Xavier, o Dalai Lama provavelmente tem também, e por aí vai, né? Então, são pessoas que realmente se imantam nessa iniciação deles, né? Seja ela não taxada de ordem nenhuma, elas realmente fazem aquilo que elas se propõem a fazer, que é chegar mais perto de Deus, né? Ao invés das pessoas... E o que eu vejo hoje, terminando de responder a pergunta do Everton, é o seguinte, que ao invés das pessoas levarem os conceitos iniciáticos para moldar a sua vida, elas levam os conceitos da sua vida para o movimento iniciático e tentam moldar a iniciação. E aí eles fazem uma contra-iniciação, né? Tá bem. Sim, tá bem. Bom, tu falou que tu está preparando um próximo livro, então conta um pouquinho para nós desse próximo livro. Bom, eu terminei agora, né, um livro que conta a história da minha loja maçônica, né, conta a história de 10 anos da loja Cavaleiros da Pedra, vai ser lançado em dezembro, né, eu estou como organizador dessa obra, não seria bem um autor, mas eu compilei e organizei essa obra, juntei documentos, tive a ajuda de um outro irmão nesse sentido também, a gente fez um trabalho de resgate histórico bem bacana. Para o ano que vem, eu já estou com 2 obras engatilhadas, né. A primeira, que vai ser para o primeiro semestre, é A Pedra Oculta, que é um romance ambientado na Revolução Federalista de 1893, e ele narra a história de um imortal que tem a Pedra Filosofal e ele viveu todas as revoluções no Rio Grande do Sul de 1777 até 1893. Então, ensinando princípios espirituais àqueles que
cruzam o caminho dele, né? E chegou no pico ali da Revolução Federalista. E para o segundo semestre eu tenho um outro livro, que é um romance distópico, que aí distópico no sentido o oposto de utópico, né? Ou seja, utopia é uma situação que é tão maravilhosa que a gente não consegue conceber ela acontecendo. O distópico é o contrário, é uma situação tão perversa que a gente não consegue conceber. Então, é um estado totalitário onde todo mundo é obrigado a crer que a Terra é plana, que todo mundo é obrigado a crer no que diz o ditador. E os caras que são contra são os chamados agentes do binário, que é o nome do livro, né? Os caras que questionam são os agentes do binário. Então, o livro é Os Agentes do Binário, que é um livro que narra pessoas tentando despertar a consciência de pessoas que vivem no estado de fanatismo e obscurantismo, né? Então, esses são os dois livros que eu vou lançar no que vem. Primeiro semestre, A Pedra Oculta, segundo, Os Agentes do Binário. Ah, legal. E eles são com esse tipo de narrativa, que nem o Temporal Rossem, assim, seria novela, mas com ingredientes, assim, espiritualistas. Exato. O Têmpora foi uma experiência muito bacana, porque eu achava interessante escrever sobre espiritualidade, mas eu penso assim, às vezes não prende o leitor. Romanceado prende, né? O romanceado prende e tu pode botar muitos elementos ali, né? Tanto nas linhas quanto nas entrelinhas. Então o Têmpora foi bacana porque eu botei vários elementos que eu... Aí eu falo um pouco da história da formação da Serra Gaúcha, eu coloquei a máfia, né? Por exemplo, aquele ritual da máfia que eu narro no livro, é o ritual que a máfia faz mesmo, é o ritual da Calábria, é o ritual da máfia da Calábria, então é um ritual que eles realmente fazem. O ritual de juramentação dos carbonários é aquele que está no livro. Então, enfim, o que acontece nesse livro? Esse livro, Têmpora, ele teve uma inspiração num fato real, Gabriela, até pouca gente sabe disso, mas em Cruz Alta teve um crime relacionado a uma sociedade satânica, e na época eu era jornalista, eu cobria esse fato, né? E aí o que aconteceu? Eu pensei, e se botar um elemento, né? E me inspirei, realmente teve um iniciado lá de Cruz Alta que fez aquele combate astral que aconteceu no Tempora Austin, que ele realmente fez um combate astral contra os caras. Então, eu romancei, eu mudei totalmente a história, mas ele teve uma inspiração ao fato que realmente aconteceu. Então, e inclusive esse cidadão que fez isso aí é um associado da FEU, né, que a Anali conhece ele, inclusive. Então, o que acontece? O fato é que esse fato aconteceu e eu pensei, é tanta coisa legal que ele já me ensinou e que outros iniciados que cruzaram no meu caminho já me ensinaram que a gente pode romancear e botar num livro, né? E realmente, o Têmpora, na realidade, quando eu escrevi o original, deu quase 400 páginas. Eu tive que enxugar por uma questão gráfica. Então ele ficou pequeno. Mas ele realmente teria muito mais coisa para contar, mas por uma questão gráfica a gente diminuiu esse livro. Mas realmente é muito legal e a espiritualidade ela pode ser passada assim. E o Pedra Oculta, eu me baseio muito no Zanoni, me baseio muito no Conde de Monte Cristo, que é um romance que todo mundo vê como literatura, mas iniciaticamente é um dos romances mais bonitos que tem em termos de espiritualidade. Então eu me baseio muito nisso, né, na situação da relação mestre-discípulo, na relação de despertar, e esse mestre que muitas vezes está físico no romance, às vezes ele está aqui dentro, no coração, e a gente está tendo esse diálogo com esse mestre do coração e a gente cria um arquétipo de um senhor sábio para ensinar, né? Mas na realidade esse mestre está aqui dentro, está no coração. Ninguém precisa de um guru. A gente pode alcançar a nossa espiritualidade através disso, né? E o outro romance também é justamente isso. Alguma coisa está errado. É aquele chamado que todo mundo sente, né? Mas todo mundo pensa assim, mas será que é assim? Então realmente o romance é justamente para isso, é para despertar aquela situação do mestre interior, aquela relação mestre-discípulo, transmissão e tudo mais, né? Então, o objetivo principal é esse, mas estou à disposição para várias perguntas. Se o pessoal quiser perguntar, fica à vontade. Tá. Não, a Nenita aqui está me lembrando, né, que o pessoal que ficar interessado em adquirir o livro
tem na FEU para vender através do e-mail, que é feu1964@gmail.com, ou entrando no Facebook, manda pelo Messenger a solicitação e a gente passa orientação de como adquirir o livro. Eu li em 3 dias e, assim, fiz os intervalos só porque era necessário dormir e comer essas coisas todas, porque é muito divertido mesmo, recomendo. A maneira que eu construí essa história, inclusive, foi justamente para isso. Por quê? Porque eu faço capítulos curtos. Para quem não tem muito tempo de ler mesmo. Os capítulos curtos é para quem não tem muito tempo de ler. Eu tenho 15 minutos de almoço, dá tempo de ler um capítulo. Eu tenho 10 minutos que eu estou esperando a minha mulher sair do trabalho, dá tempo de ler um capítulo. Então, na realidade, os capítulos curtos servem justamente para o pessoal progredir mais fácil na leitura e até estimular quem não tem o hábito de ler romance, né? Então, o objetivo principal é esse, realmente, fazer a pessoa, no máximo, em uma semana, devorar o livro, né? Então, Eu fiquei impressionada porque eu acho que é uma forma realmente até de chegar no público mais jovem, né? Porque às vezes o público mais jovem que não tem essa convivência em casa com espiritualidade fica, né, assim, achando até que estudar espiritualidade é um bicho de 7 cabeças e na verdade pode ser uma coisa muito mais próxima da gente, né? E por isso que eu achava importante conversar contigo, porque eu acho que essa tua trajetória mostra, né, que realmente, é claro, tu teve ainda, né, a ajuda de um pai que te ofereceu livros e, né, te trouxe, assim, né, um apoio literário muito importante, mas né, teu interesse de seguir nesse caminho foi através das artes marciais, que é uma coisa, né, comum hoje em dia, né, que os jovens têm acesso, e também essa prática, né, de olhar para o mestre, né, o eu superior, né, o mestre interior, e fazer esse olhar assim né, de se conhecer, né, fazer o autoconhecimento como forma de se conectar com a espiritualidade. Muito legal. E realmente, a gente busca realmente alcançar essa situação e os livros são fantásticos. Aliás, a FEU tem um acervo que eu acho fabuloso, assim, de obras que foram, algumas, eu vou citar algumas que foram muito importantes na minha caminhada, né? Há uns anos atrás eu recebi um livro do Jorge Adum, que era O Poder do Verbo e a Magia do Verbo e o Poder das Letras. Outro que eu achei fantástico, e esse, assim, ó, tá no meu top 3 de livros iniciáticos, Os Deuses Atômicos, que é um livro assim que eu acho fabuloso, que também é editado pela FEU, né? Era editado, não sei como é que está a situação agora, mas enfim, são livros que são muito bacanas, e sem falar naquelas revistas que a FEU lançava, e hoje, com a era digital, vai ficar muito mais legal isso. Eu acredito que vai ficar muito mais legal, porque a FEU vai trabalhar nesse sentido, até inclusive eu parabenizo o Rui, né, que está fazendo um trabalho bem bacana nesse sentido de desbravar esse mundo digital, né, que é uma situação que é nova. A humanidade está ao alcance de um telefone celular, né? Claro que a gente às vezes prefere usar o celular para caçar um meme, para fazer uma piada, para espalhar uma fake news e tudo mais. Mas, enfim, a internet, ela facilita todo o acervo da humanidade. A nossa biblioteca de Alexandria cabe no bolso hoje em dia. Então, a gente pode, sim, alcançar muitas coisas através da era digital, e a internet é um facilitador enorme. E eu acredito que a FEU vai crescer muito nesse sentido ainda, muito mais, porque antigamente a FEU ficava muito concentrada no sul do país exatamente por isso, né? Pela questão física. Hoje é global, então daqui a pouco a minha filha estava lendo um livro da FEU lá em Lisboa, para vocês terem uma ideia. Então, na realidade, são situações que facilitam muito a nossa vida, né? Então, a era digital vai ser muito importante nesse sentido. E realmente eu recomendo, mais do que recomendo, que o pessoal busque ler. O Temporal Austin é um livro que eu escrevi com muito carinho, um livro que não foi muito tempo para escrever, não foi questão de 1 mês e meio, 2 meses, né? Que esse livro aqui, que ele está disponível na FEU. Um acervo digital, então você pode estar com ele no bolso, no celular,
celular, pode ser no seu tablet, no seu Kindle, enfim, o pessoal pode ler, tentar decifrar esse mistério, conhecer um pouco sobre a máfia, conhecer um pouco sobre os carbonários, conhecer um pouco até sobre esses satanistas, e a mensagem que eu busco trazer no livro é exatamente essa: por mais obscuro e trevoso que possa ser aquele grupo satanista, uma pessoa com iluminação pode conseguir isso, né? E uma pessoa iluminada, quando ela abre a boca, demônios tremem. A moral da história é essa. Então é isso. A gente busca realmente chegar nesse patamar e nesse nível, né, Gabriela? Ah, que legal. Até a Meri, justo, tu falou na tua filha, ela perguntou assim, se tu procura passar isso para os teus filhos, né? Essa educação espiritual. Eu sempre busco, assim, primeiro desmitificar coisas. A minha filha, ela gosta muito de espiritualidade, ela lê bastante. Eu tenho uma adolescente, né, ela está com 13 para 14 anos, então ela já está numa fase que ela tem uma maior compreensão, e eu tenho 2 pequenos, né? Um dos pequenos sonha em ser bruxo quando crescer, né? O sonho dele é ser bruxo. O outro também já está começando. Então, o Halloween, ontem, eles ficaram encantados, se fantasiando, comendo doce, enfim. Então é legal essa parte também, né? E os meus filhos, todos eles têm a posição de nome em ritual da Ordem Rosa Cruz, que é um ritual equivalente ao batismo na Ordem Rosa Cruz, que é um ritual muito significativo, que ele, em síntese, ele narra a encarnação da alma humana na Terra, né? E o pai assume o compromisso com a espiritualidade de dar uma orientação nesse sentido para a criança, né? Então, eu busco sim isso. Eu tive o meu pai que foi facilitador, mas eu confesso que eu fui me interessar mais pela espiritualidade depois que ele faleceu. Antes eu levava muito na brincadeira, eu escutava o que ele dizia e tal, mas eu levava na brincadeira, eu fazia piada e tudo mais, né? Mas depois eu comecei a ver que a situação era séria e assim, até hoje, à medida que às vezes eu vou me aprofundando em alguma noção de cabala, por exemplo, eu vou ver as agendas dele. Ai, que pena. Crenças supersticiosas, e é isso que eu falo com meus filhos. Esses dias o meu maiorzinho disse, o meu colega disse que o demônio vai me pegar, que o diabo isso e o diabo aquilo. E eu expliquei para ele que isso é um mito, que é uma criação e que essa criança foi condicionada. Mas que Então, assim, eu busco dar essa formação e esse ar questionador aos meus filhos. Eles vão ser agentes do binário, sim, eles vão questionar bastante, porque é isso que um buscador faz. E o que não resiste a questionamentos é tabu. E tabu tem mais a que ser derrubado e quebrado mesmo. Perfeito. Muito obrigada. Bom, deixa eu ver. O pessoal tem mais alguma pergunta? Eu acho que o Diego está assim, bem disponível, de coração aberto para responder todas as nossas questões. E muito bacana conversar contigo, Diego. Realmente, assim, é legal que pessoas como tu, assim, né, cheguem na FEU e passem esse conhecimento, né, desmistificando principalmente os temas, como tu falou, que tu faz com os teus filhos, né. Eu acho que esse também, para mim, foi uma das coisas que me atraiu no livro, que foi, como eu te disse, assim, uma leitura muito fácil e né, assim, leve, muito leve, assim, apesar de ter umas partes meio assustadoras, mas assim, como foi colocada toda a parte espiritual, tem fantástico. Até aqui em casa já mandei todo mundo ler. Porque é uma forma de disseminar o conhecimento espiritual. Muito obrigada. Então tá. E tem uma situação que... Fala. Pode perguntar.
Não, não. Vamos lá, Pode. não, assim, ó, a questão do romance, né, do Tempora Austin, se o pessoal for analisar, temos três núcleos de personagens principais, né, e o principal núcleo de personagens são adolescentes, né, então, Sim. normalmente, o pessoal vai se identificar muito com um personagem ou com mais de um, né, e esse livro justamente veio com personagens adolescentes, com a situação acontecendo no colégio de freira, numa turma de ensino médio, justamente para despertar o interesse da juventude na espiritualidade, para o pessoal realmente gostar, né? Então, esse foi um dos pontos também. O pessoal me pergunta muito se vai ter sequência o Tempora Austin, né? Eu vou dizer, e provavelmente você que terminou, né, Gabriela, deve estar pensando, bah, quando é que vem o 2? Na Sim. realidade, o 2 eu vou deixar na imaginação de cada um. Em princípio, não existe a previsão de ter uma sequência do Tempora Austin, né? Mas o 2 vai existir na cabeça de. Hum. Ai, deu uma trancadinha agora na tua fala, Diego. Bom, vou repetir então, né? Que o questão do 2, né? Do Tempora Austin 2, eu vou deixar na mente de cada um. Por enquanto, não existe nenhuma previsão de sequência, e apesar do final ser um pouquinho aberto, né? A gente deixa aí na cabeça de cada um aí. Mas não vou dar Sim. spoiler, né? Não, por favor. Mas é. E, bom, eu quero te agradecer a tua disponibilidade hoje de falar com a gente. E, bom, espero. Eu fico aguardando os próximos livros da tua autoria, principalmente os do ano que vem, que são romances, né? Assim, trazendo principalmente alquimia, né? A Pedra Filosofal, fiquei muito interessada, assim. Por favor, não deixe de nos avisar ali na FEU, que de repente a gente pode também fazer algum Sim, sim. movimento juntos, né? Que é Com muito legal, certeza, com realmente. certeza. O jovem e, né, para quem gosta de boa leitura, vai ser um presente. Ah, com Tá certeza, com bom? certeza. Ano que vem é um ano que promete, né? Então eu agradeço, né? Principalmente a Feu, a figura do Rui, a Nali, a você, né? Por todo o apoio aí para a divulgação dessa obra. E espero realmente que o pessoal goste, o pessoal que está nos assistindo. É um romance, né? Só fazendo uma pequena sinopse, é um romance policial, esotérico, que narra uma investigação de um crime e, ao mesmo tempo, paralelo a essa investigação de crime, acontece um combate espiritual entre forças das trevas e forças da luz. Então, e tudo isso afunilando, né? Então é muito legal e eu tenho um carinho muito grande com a Feu. A Feu mora no meu coração e eu sempre que puder vou estar colaborando. Ai, Diego, muito, muito obrigada. Eu acho que eu posso dizer em nome da FIEL que a gente ficou muito feliz quando tu disponibilizou esse livro digital, né? Que vai ficar marcada, porque afinal esse é foi o primeiro livro digital que a FIEL lançou. Então, a gente espera que realmente que chegue a vários lares e a várias pessoas, né? De todo o Brasil e, quem sabe, né? Além das fronteiras. Então Ah, tá, se Deus quiser, eu fico agradecido pela oportunidade. tá bem. Então tá, quero te agradecer e quero deixar mais alguma palavra? Bom, peço então que todos tenhamos juízo aí nos próximos dias com relação à pandemia, temos eleições chegando, eu vejo um clima muito belicoso nas ruas, pessoal muito radical. Eu acho que vamos se isolar um pouco dessa corrente radical, cada um vai fazer sua escolha com seu coração, com a sua mente, mas vamos deixar um pouco o radicalismo e o ódio de lado, vamos focar no que importa, que é o bem coletivo, né? E também nessa questão da pandemia, né? Vamos focar no bem coletivo e orar muito pela humanidade, porque a humanidade realmente precisa de orações, realmente precisa de luz, realmente precisa de um norte. Então, é isso. Agradeço, Gabriela, e que Obrigada. todos tenhamos um resto de ano aí iluminado e que 2021 seja um ano que nos faça esquecer esse 2020, né? E que possamos ter um ano muito bom ano que vem. Tá certo. Muito obrigada. A Nelly colocou como colocação, o foco do livro está bem ligado aos tempos atuais, né? Porque tem
essa questão também dos radicalismos dentro da cidade, né, que acontecia, né, um criticando o outro sem, né, sem nem se permitir, né, conhecer mais sobre o outro. Então, é muito bacana mesmo. Diego, muito obrigada e estamos em contato mais uma vez. Tudo de bom para ti e para a tua família. Um abração, então. Um abraço a todos, fiquem bem e bom resto de semana. Obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada pela assistência. Valeu. Abraço. Tchau, Diego. Obrigada.